E se eu te dissesse que os alunos da Hope Speak nunca foram humanos? E a prova disso estava escondida na cor do sangue deles esse tempo todo. Danganronpa é mestre em nos enganar, e hoje vamos abrir feridas que o criador Kazutaka Kodaka preferia que ficassem fechadas. Se você acompanha a franquia, já se acostumou a ser espancado por reviravoltas. O problema é que Kazutaka Kodaka adora cruzar a linha entre o plot twist genial e o puro sadismo narrativo. Danganronpa está cheio de buracos que foram deixados abertos de propósito para sangrar, mistérios incômodos que a comunidade tenta abafar há anos, desde a verdadeira identidade de um fantasma sem rosto até a suspeita terrível de que todo esse universo pode ser na verdade um gigantesco experimento de engenharia genética. Hoje nós não vamos apenas listar curiosidades, nós vamos cutucar essas feridas abertas. Então ajuste a sua cadeira, porque o nosso banquete de teorias está servido, e eu trouxe os mistérios mais sombrios e perturbadores que Danganronpa tentou esconder de você. Danganronpa tem uma marca registrada inconfundível, o sangue rosa choque. Oficialmente, a justificativa é simples: estilo e censura. Pintar a morte de Neon foi a sacada genial da desenvolvedora para evitar a classificação para maiores de 18 anos no Japão, mas por trás dessa escolha de design, existe uma fenda na história, um detalhe perturbador que quase ninguém discute, e que pode esconder um mistério muito mais sombrio. A prova disso está no clímax do primeiro jogo. Lá no capítulo 5, você finalmente ganha acesso a uma sala que estava trancada no colégio Hope Speak. O que te espera lá dentro É um massacre. O chão está forrado com contornos de vários corpos de alunos, mas o verdadeiro choque não é a carnificina em si. O choque é que pela primeira vez no jogo inteiro, o sangue espalhado por toda aquela sala é vermelho. Aquele rosa pop art que até então te blindava da realidade da morte desaparece, deixando uma cena visceral e crua. Essa quebra brutal de estética incendiou a comunidade e as teorias. Há quem tenta racionalizar com biologia, dizendo que o sangue rosa de alguma forma oxida e fica vermelho quando seca. Outros apontam nos bastidores e dizem que seria um mero deslize de programação, um asset esquecido de Distrust, a versão beta e cancelada de Danganronpa, que era muito mais macabra e tinha sangue vermelho. Talvez, mas a ausência absoluta de uma resposta oficial transforma o que poderia ser um erro técnico em um thriller psicológico. Afinal, se a cor do sangue em uma única sala trancada já é o suficiente para quebrar as regras daquele universo, espere até a gente puxar o fio de uma suspeita muito mais bizarra, a de que os próprios alunos da Hope Speak talvez nem sejam humanos. E se essa suspeita for verdade, então a própria estrutura da Hope Speak faz ainda mais sentido, porque uma escola que esconde experimentos genéticos precisaria de um sistema de acobertamento quase militar. E se os prodígios da Hope Speak nunca tivessem sido alunos, mas sim cobaias de laboratório? Há uma peça dessa engrenagem que a maioria das pessoas ignora. A Hope Speak Academy nunca funcionou apenas como uma escola de elite. No seu núcleo, ela operava como um gigantesco e antiético centro de pesquisa. E a conclusão mais sombria disso tudo é que o Hajime Hinata quase com certeza não foi o primeiro paciente na mesa de cirurgia. A franquia ainda mantém as 7 chaves, os detalhes sádicos de como a Esperança Suprema Izuru Kamakura foi de fato forjada, mas os resultados finais escancaram a verdade. A transformação do Hajime não se limitou a uma mera lavagem cerebral ou condicionamento psicológico. A academia reescreveu o garoto por inteiro, aplicando modificações químicas, neurológicas e biológicas extremas. A partir daí é só juntar as peças. Se os figurões da academia possuem a tecnologia e a total falta de escrúpulos para dissecar e reconstruir um aluno do curso reserva, você realmente acredita que as famosas avaliações de talento eram apenas bancadas de juízes dando notas para os Ultimates? A lógica dita que o que vimos era apenas a ponta do iceberg. Nos corredores restritos, os alunos Ultimate, muito provavelmente, eram submetidos a exames cruéis e altamente invasivos para mapear os limites biológicos de seus talentos. E a prova definitiva desse propósito macabro está na própria fundação do prédio. A Junko Enoshima nos provou na prática como o colégio era um cofre impenetrável, projetado milimetricamente para que nenhum grito ou informação vazasse para o mundo exterior. A grande pergunta que fica não é como Junko conseguiu acobertar seus massacres com tanta facilidade, mas sim porque uma escola já possuía uma infraestrutura de ocultação de nível militar. A Hope Speak parecia ter sido construída desde o primeiro tijolo para abafar atrocidades caso algum experimento desse errado. Mas enquanto a Hope Speak operava como laboratório, um dos maiores truques de ilusão da franquia acontecia bem à frente de nossos olhos.
Se você jogou Danganronpa V3, sabe muito bem que a história se passa em um universo diferente, um universo onde todo aquele jogo de assassinato não passa de um reality show doentio. Mas um detalhe muito curioso, escondido bem no final da história, a grande mente maligna por trás de tudo, a Tsumugi Shirogane, revela que o universo inteiro dos jogos anteriores era um programa de TV naquele universo. Segundo ela, os alunos originais não passavam de personagens inventados. E como ela tenta provar isso para a gente, você lembra da Corpse Fox? Aquela alergia bizarra que ela dizia ter? A Tsumugi jurava que ficava fisicamente doente se tentasse fazer cosplay de pessoas reais, mas durante o julgamento final, ela conseguiu se vestir perfeitamente como os personagens do primeiro e do segundo jogo. Só que é exatamente aqui que a teoria inteira desmorona. Preste atenção logo no primeiro capítulo. A Kaede tenta fazer a Tsumugi vestir as roupas dela, e o que acontece? A Tsumugi tem uma crise alérgica severa. Naquele momento, isso serviu para provar que a Kaede era uma pessoa de verdade. Mas lá no final do jogo, a própria Tsumugi vira e diz que a Kaede e todos os outros alunos do V3 também eram personagens fictícios, com memórias implantadas. Se a Kaede também era uma ficção, por que a Tsumugi teve uma crise alérgica quando tentou usar as roupas dela no primeiro capítulo? A Cospox era uma mentira desde o começo? Ou o final inteiro do V3 é uma mentira ainda maior? O jogo termina sem nunca confirmar, mas se a própria realidade física pode ser forjada, o que dizer de uma pessoa que nem sequer possui uma identidade para começar? Danganronpa 2 não perde tempo antes de jogar na nossa cara um dos maiores truques de ilusão da franquia. O retorno do herdeiro Byakuya Togami, arrogante controlador e assumindo a liderança desde o primeiro segundo, com a única diferença visual de estar fisicamente maior. A narrativa nos convence a comprar essa farsa de imediato, até que inevitavelmente a máscara trinca, a verdade vem à tona e é revelado que ele nunca foi o Byakuya. Ele é o Ultimate Impostor, um mestre do disfarce capaz de parasitar a vida e a identidade de qualquer pessoa. Mas o detalhe mais perturbador dessa história é algo que a comunidade raramente discute a fundo. Mesmo após a conclusão do segundo jogo, o fechamento da saga da academia no anime Danganronpa 3 e o lançamento de dezenas de guias oficiais, a cortina nunca se abre de verdade. O verdadeiro nome dele, inexistente. O rosto original, nunca revelado. O perfil oficial dele no jogo é um vazio digital, uma tela blindada por pontos de interrogação. A descrição que recebemos beira o horror existencial. Ele é listado como alguém nascido sem nome, sem família, sem certidão de nascimento e sem identidade própria. Muitos jogadores apontam isso como um buraco no roteiro ou especulam que os desenvolvedores simplesmente esqueceram de concluir o arco dele ou planejavam um spin-off que nunca aconteceu. Mas se olharmos bem de perto, o buraco é muito maior, mais profundo e brilhante. O Ultimate Impostor é a maior ironia dramática de Danganronpa. A franquia criou um personagem que vive em uma mentira absoluta, mas que paradoxalmente acaba sendo um dos alunos mais genuínos, protetores e amáveis de todo o elenco. A recusa do roteiro em entregar a verdade não é um acidente, é uma declaração. O talento dele devorou quem ele era, e a genialidade disso é que no fim das contas, nós desenvolvemos um carinho enorme por um fantasma. Choramos por alguém que tecnicamente nunca existiu. E enquanto a verdadeira face desse doce impostor continua sendo uma das maiores lacunas emocionais do jogo, existe outro mistério à espreita, um que a franquia nunca explicou. O primeiro assassinato de Danganronpa acontece antes mesmo de você assumir o controle do jogo, antes que Makoto Naegi sequer abra os olhos. Somos forçados a assistir um teatro macabro. Um homem é amarrado a uma cadeira, trancado dentro de um foguete e ejetado para a estratosfera e trazido de volta à Terra apenas como ossos. Horas depois, o jogo joga a bomba. Aquele esqueleto pertencia a Jin Kirigiri, o diretor da Hope's Peak Academy e o pai da nossa co-protagonista, Kyoko. Superficialmente, a lógica faz sentido. Junko precisava eliminar a autoridade máxima para sequestrar a escola, mas quando você olha para as engrenagens desse assassinato, a matemática simplesmente não fecha. A regra é clara: execuções teatrais são reservadas para quem perde um julgamento escolar. Jin nem era participante, então por que ele recebeu a punição mais elaborada de todas? Seria apenas para testar a máquina antes de usar nos alunos? Além disso, tem um detalhe que ainda incomoda muita gente. Por que exatamente um foguete? Em Danganronpa, as execuções costumam ter um tipo de ironia ligada à vítima. Jin Kirigiri era um homem que abandonou a própria família para se dedicar a Hope's Peak. Colocá-lo dentro de um foguete e lançá-lo para o espaço parece carregado de significado. Será que foi só mais uma das crueldades aleatórias de Junko? Ou será que ela estava mandando uma mensagem bem específica? A verdade é que o jogo nunca explica de verdade o porquê dessa execução tão elaborada para alguém que nem era participante. Mas enquanto você processa tudo isso, deixa eu jogar mais uma bomba no seu colo, porque no nosso próximo mistério, a gente vai deixar a ciência de lado e colocar os pés direto no sobrenatural.
Danganronpa sempre fez questão de ancorar seus absurdos em ciência extrema, inteligência artificial e manipulação psicológica. O ocultismo quase sempre foi tratado como alucinação ou alívio cômico. Basta lembrar das previsões do Yasuhiro no primeiro jogo, mas Another Episode, Ultra Inspire Girls, pega essa regra não escrita e rasga no meio, injetando uma anomalia perturbadora no cânone do universo da franquia. O sobrenatural é real, e ele está olhando para você. Enquanto você tenta sobreviver ao apocalipse das ruas de Toa, o jogo te força a interagir com espíritos de verdade. Não estamos falando apenas de easter eggs sussurrados nos cantos escuros do mapa, mas de entidades com impacto direto na narrativa principal, como o fantasma do próprio pai de Monaka Toa. Nos jogos anteriores, o roteiro sempre dava uma desculpa lógica para qualquer bizarrice. Aqui, não há margem para dúvidas. A própria mecânica do jogo esfrega na sua cara que comunicar-se com os mortos é vital para o progresso, mas o detalhe que transforma esse fato em um verdadeiro thriller psicológico é a exclusividade desse fenômeno. Apenas uma pessoa consegue ver, ouvir e interagir com essas entidades, Komaru Naegi, e é aqui que a nossa perspectiva sobre a história inteira capota. O mistério deixa de ser fantasmas existem e passa a ser quem diabos é a Komaru. Desde o início, o roteiro fez um esforço colossal para nos convencer de que ela é a definição de garota comum, a irmã absolutamente normal e sem talentos do Makoto Naegi. Mas essa ponte direta e inexplicável com o além levanta uma hipótese arrepiante. Será que a mediocridade de Komaru era na verdade um escudo? Será que no fundo essa garota normal abrigava o talento mais bizarro que a Hope Speak já viu, atuando como uma verdadeira Ultimate Medium adormecida, como tantas outras pontas soltas brilhantes desse universo? A resposta oficial parece ter sido levada para o túmulo, e tudo que nos resta é olhar para a protagonista mais subestimada da franquia e nos questionarmos sobre o que mais ela escondia no escuro. O encerramento do anime Danganronpa 3 nos entrega uma cena que a esmagadora maioria da comunidade descarta como um mero fanservice. Junko Enoshima e Chisa Yukizomi conversando na escuridão de uma sala de cinema espectral, muito depois de seus corpos já estarem sem vida. Se Another Episode já estabeleceu que fantasmas e o sobrenatural são reais, nesse universo, então essa sala de cinema deixa de ser só fanservice e passa a ser um lugar literal. É um castigo cruel em sua própria simplicidade. As duas mulheres que mais manipularam o mundo agora são obrigadas a assistir paralisadas ao resultado de tudo que causaram. Chisa vê a ruína dos alunos que jurou proteger e Junko é forçada a assistir o desespero que ela tanto amava ser destruído pela esperança. Pode ser coincidência de produção, pode ser intencional, mas o desconforto fica. Só que tem um mistério que pode deixar tudo ainda mais estranho. Nós abrimos esse vídeo questionando a anomalia do sangue rosa. A desculpa oficial com qual nos conformamos por anos sempre foi a censura. Mas e se a verdadeira resposta nunca esteve em Danganronpa, mas sim em um jogo completamente diferente? Em 2023, o arquiteto da franquia, Kazutaka Kodaka, lançou Master Detective Archives Raincode. O jogo respira a mesma energia e ostenta aquela estética sombria e inconfundível, além de, adivinha só, estar encharcado com sangue rosa brilhante. Mas é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Em Raincode, o sangue neon não é uma estratégia para enganar a classificação indicativa, é biologia aplicada. O jogo nos joga uma verdade macabra na cara. Personagens que sangram rosa não são humanos, eles são homúnculos. Clones artificiais sintetizados do zero em laboratório. Agora puxe pela memória o nosso segundo mistério. Lembra da infraestrutura militar da Hope Speak e das modificações biológicas extremas do projeto Kamakura? Junte as peças e a resposta esteve camuflada à vista de todos desde o primeiro cadáver. E seus prodígios da academia nunca foram adolescentes comuns da sociedade, mas sim criações sintéticas fabricadas em tubos de ensaio. O próprio Kodaka já demonstrou várias vezes que adora esconder conexões invisíveis entre suas obras. Se Raincode e Danganronpa realmente coexistem na mesma linha do tempo, essa teoria faz muito mais do que justificar paleta de cores. Ela reescreve toda a trama, transformando a tragédia da Hope Speak em algo muito maior, um experimento genético. Claro que por mais genial que a mente do criador seja, ainda não podemos bater o martelo e oficializar essa teoria, mas se a simples ideia de um universo compartilhado já fez o seu cérebro entrar em curto-circuito, segura a respiração, porque o maior e mais frustrante mistério ainda está guardado para o final.
No último e agonizante frame de Danganronpa V3, os 3 sobreviventes, Shuichi, Maki e Himiko, finalmente quebram a redoma que os aprisionava, encaram o horizonte e corte para a tela preta. O que exatamente os aguardava do outro lado daquela parede? Durante o julgamento final, Tsumugi jura de pé juntos que o mundo exterior é uma utopia pacífica, anestesiada pela violência e viciada em consumir aquele banho de sangue escolar como entretenimento. Mas há uma cratera gigantesca nessa narrativa. O próprio jogo nos é vendido sob a premissa do projeto Gopher, a ideia de que a humanidade havia sido varrida do mapa por uma chuva de meteoros e um vírus letal. E é aqui que a nossa investigação se fecha em um círculo perfeito. Lembra da mentira da Cospox que destrinchamos lá no terceiro mistério? Se a Tsumugi foi capaz de forjar a própria biologia para manipular o grupo, qual a garantia de que o mundo pacífico não é mais uma camada de sua mentira suprema? Quando Shuichi e as meninas cruzaram aquele limiar, eles deram de cara com uma sociedade futurista, distópica e furiosa por eles terem cancelado seu programa? Ou será que seus pés tocaram as cinzas de um deserto pós-apocalíptico, revelando que eles são, tragicamente, os últimos seres humanos caminhando pela Terra? A franquia conseguiu a proeza de sequestrar a mesmíssima dúvida que nos assombrou no final do primeiro jogo e transplantá-la para o último, elevando a angústia à enésima potência. É uma sacada narrativa de gênio, mas que nos deixa com um gosto amargo de frustração perpétua, sabendo que essa tela preta talvez nunca ganhe cor. E com esse vazio, a gente encerra o mergulho de hoje. Se esse vídeo fritou sua cabeça e você curte a lore profunda de Danganronpa, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que também ficou obcecado com essas pontas soltas. E para provar que você chegou até o final, comenta aí embaixo sangue rosa. Valeu por ter assistido, a gente se vê em um próximo julgamento. Fui!